Olá pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo desse vídeo é apresentar de forma bem rápida alguns conceitos de termoquímica, alguns termos que são importantes, demonstrar como esses conceitos são utilizados em alguns exercícios simples, chamar atenção então para a resolução de questões, certo? Então é uma coisa bem rapidinha a parte de apresentação do conteúdo e os exemplos também a gente vai passar por cima, eles já vão estar resolvidos, certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa relembrar, né, é o conceito de calor. O calor é um conceito muito utilizado na física e calor é um tipo de energia. Aqui para a gente, né, numa definição rápida, a energia que é transferida de um corpo para outro, quando eles estão em temperaturas diferentes, né, é, é denominada calor. A energia, então, que passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio é o que a gente chama de calor. Bom, a termoquímica, que é o que a gente vai começar a discutir nesse momento, é um ramo da química, né, uma parte da química que se preocupa em estudar, em quantificar essa energia, esse calor que pode ser absorvido ou liberado durante uma reação química. Eu vou começar, obviamente, de uma maneira simples, mostrando alguns exemplos, às vezes envolvendo transformações físicas, né? Então, por exemplo, uma transformação de fase de sólido para líquido ou de líquido para gasoso também pode ser usada para explicar essa transferência de calor. Mas o foco da termoquímica mesmo são transformações químicas, em que novas substâncias são geradas, né, a partir de reagentes. Mas a gente vai construindo isso aos pouquinhos. Bom, sendo o calor, né, um tipo de energia, ele tem a unidade de medida no sistema internacional como joule. O joule, então, é a unidade mais utilizada. Quando a quantidade de energia é muito grande, a gente também costuma usar o quilojoule, né? O quilo aí de K é 1000 joules. Isso vai aparecer em vários exemplos, então eu já estou chamando a atenção. Outra maneira de medir calor são as calorias, né? A gente usa o cal como símbolo ali. As calorias, elas são muito usadas principalmente quando a gente fala de caloria alimentar, dos alimentos. Então, quando você ingere algum alimento, a energia que vai ser liberada naquela ingestão ali, né, na digestão do seu alimento, costuma ser medida em calorias. Isso a gente encontra em rótulos de produtos, né, no supermercado. Obviamente que a medida em joule também é possível, né? Nos exercícios é muito comum, mas, né, acostumem-se a ver exercícios em joules ou em calorias ou converter uma na outra se for necessário, né? Cada caloria é equivalente a 4,18 joules. Ali eu já vou fazer a correção. Então, 4,18 joules é o equivalente a uma caloria, aproximadamente. Bom, o que nós vamos observar aqui? Que existem dois tipos de processos químicos. Um deles é o que libera calor enquanto está ocorrendo. Esse nome, o processo, né, em que ocorre liberação de calor, a gente vai chamar de processo ou reação exotérmica ou exotérmica, enquanto o processo químico em que ocorre a absorção de calor, né, no meio externo, esse tipo de transformação é chamada de processo endotérmico. Então, essas duas palavras vão aparecer muito de agora em diante, eu vou defini-las, né? Vou falar delas várias vezes também. Então, toda vez que um processo ocorrer com absorção de calor, ele vai ser chamado de endotérmico. Quando ele ocorrer com liberação de calor, processo exotérmico. Bom, eu acho que a melhor maneira de começar a discutir isso é pensando em transformações físicas. Se a gente pensar, por exemplo, na água, né, que é uma substância muito conhecida, que todo mundo conhece a água nos três estados físicos, todo mundo já viu água na forma congelada, né, gelo, todo mundo tem contato com água líquida e todo mundo já esquentou a água, já viu a água se transformar em vapor. Então, vamos imaginar uma substância conhecida, pensa na água, e nas transformações físicas que essa substância pode sofrer. Bom, a passagem do líquido, né, para o gasoso, do sólido para o líquido, ocorre com absorção de calor. Como assim? Para o gelo sólido se transformar em líquido, o nome do processo é fusão, né, está ali destacado no quadro, a fusão ocorre com absorção de calor. Você precisa aquecer a água, fornecer energia para que ela se transforme em líquido, né? Sólido virando líquido. O mesmo ocorre para o líquido sofrer a vaporização.
ou evaporação ou ebulição, tanto faz, mas passar do líquido para gasoso também ocorre com absorção de calor. Também é um processo endotérmico. Então, a fusão e a vaporização vão ocorrer com a absorção de calor. A gente tem a sublimação ali, que é aquele processo que vai direto do sólido para o gasoso. Qualquer processo ali, né, em que aumenta a energia do meu sistema, ou seja, eu tenho um cubo de gelo, ele precisa absorver energia para se transformar em líquido, depois gás, ou direto, né, em gás, se a gente tiver a sublimação, é um processo endotérmico. Então, tá ali a seta na parte superior, a absorção de calor, tudo que ocorre ali do lado esquerdo para o lado direito. Obviamente, então, as transformações inversas, a condensação, que é a passagem do gás para o líquido, e a solidificação, que é do líquido para o sólido, ou, né, a tal ressublimação, que acontece direto do gás para o sólido, processos também que podem ocorrer, ocorrem com liberação de calor. Então, da direita para a esquerda são processos que liberam energia e da esquerda para a direita, processos que absorvem. Voltando, né, àquela definição lá do quadro anterior, processos que absorvem calor são endotérmicos e processos que liberam são chamados exotérmicos, certo? Esses dois nomes têm que estar bem claros. Absorção de calor, processo endotérmico, liberação de calor, processo exotérmico. Bom, nós também podemos representar essas mudanças, né, de fase num gráfico ou num diagrama. A gente chama isso de diagrama de energia ou de entalpia, que é um termo que vai aparecer bastante de agora em diante. Então, esse gráfico aqui, né, essa seta para cima, representa a energia crescente. Então, aqui no eixo Y, eu tenho a energia crescente, né? Quanto mais para cima, maior a energia. Aqui também. Essa energia pode ser medida em joules ou em calorias, tanto faz, mas o que eu quero mostrar aqui? Bom, se eu passo uma substância líquida, e aí eu vou usar de novo a água como exemplo, água líquida para água vapor, o processo é endotérmico. Como assim? A setinha para cima, aqui, indica que ó, da água líquida para a água gasosa ou água vapor, tanto faz, o que significa que essa seta para cima? Significa que precisou haver absorção de energia. Eu precisei fornecer calor para a amostra para poder passar de fase. Essa aqui, né, é meu estado inicial, essa parte de baixo. Ó, a água estava inicialmente no estado líquido e depois ela passou para o estado gasoso, meu estado final, certo? Como eu tenho uma situação final e uma situação inicial, eu posso acompanhar o que aconteceu. Para passar do estado inicial para o estado final, teve que haver um aumento de energia, ou seja, a absorção de calor. O processo da água passar do líquido para o vapor é um processo endotérmico. Bom, a gente vai medir essa energia transferida, absorvida ou liberada, né, nesses processos, a gente vai chamar de entalpia toda vez que ela for medida a pressão constante. Como isso é o que ocorre o tempo todo, né? Se eu esquento água na minha casa, isso dá pressão constante. Se a água congela num outro local, pressão constante. Então, entalpia é sinônimo de energia trocada na forma de calor. A gente vai usar muito entalpia e o símbolo de entalpia é H. Eu sei que não parece muito com o nome, não tem muita relação, mas enfim, a gente vai encontrar nos gráficos, né, entalpia aqui no eixo onde a gente coloca a energia. Outra coisa que eu queria mostrar é que, se eu tenho um estado final e um estado inicial, eu posso medir um delta, eu posso fazer um cálculo para saber qual foi a variação de entalpia. Esse delta, ele é feito quando eu pego a energia no estado final, menos a energia no estado inicial, e eu vou obter um valor numérico. Isso vai ser dado em exercícios, em gráficos e tudo mais. Mas o importante é que a energia inicial e a energia final, elas estão aqui em patamares diferentes. O final é mais alto, aqui em cima, do que o inicial. Então, um valor grande, valor final, menos o valor inicial, vai me dar um valor positivo. Então, quando a variação de energia for
positiva, maior que zero, eu posso dizer que houve absorção de energia e essa absorção me diz que o processo é endotérmico. Ao contrário do que acontece aqui. Eu preciso fazer a correção aqui, na verdade eu quero mostrar a água passando do vapor para o líquido, então é o inverso, tá? A setinha está apontando para baixo, então o meu estado inicial agora é como se eu tivesse uma amostra de água gasosa, água a vapor, e eu fosse transformá-la em água líquida. Eu estou fazendo condensação, então o estado final está aqui embaixo. O que acontece? A água tem que perder energia, por isso que a seta aponta para baixo, para se transformar de gasosa em líquida. Se eu fizer um cálculo de delta e pegar o estado final menos o estado inicial, eu vou ter um valor negativo de delta. Então, quando houver um delta menor que zero, esse valor me indica que o processo é exotérmico e houve liberação de calor, certo? Depois eu faço a substituição aqui, que é o contrário. Bom, mostrando aqui a água nos três estados, só para a gente localizar onde está cada estado físico nesse diagrama de entalpia. A água sólida está no estado de mais baixa energia ou de mais baixa entalpia. Eu não vou colocar valores numéricos, mas eu quero indicar aqui, ó, a água sólida está aqui embaixo. E para que ela se transforme em água líquida, precisa ter a absorção de calor. Ali, ó, setinha para cima. Então, com um pouco mais de energia, eu tenho a água líquida, que para se transformar em água gasosa ou água a vapor, precisa também absorver calor. Então, ó, aquele processo de sólido para o líquido e líquido para o gasoso são processos endotérmicos, ó, com absorção de calor. Já se eu fizer o processo inverso, partindo do vapor e liquefazer ou condensar ou solidificar a água, passar do vapor para o líquido, do líquido para o sólido, são processos que ocorrem com liberação de energia. E aí, o ΔH é negativo. Essa seta para baixo indica que a água perde energia para onde? Para o ambiente, né? Então, esse calor que a água perde, ele vai para fora, vai para o ambiente, vai ser removido. Enquanto aqui, no primeiro diagrama, o calor está aumentando, quer dizer que calor de fora está sendo absorvido pela água. Pode ser fornecido pela chama de um fogão, enfim, pelo aquecimento do sol, mas toda vez que a energia aumenta é porque está sendo recebido calor de uma fonte externa. Bom, como que eu reconheço a variação de entalpia nas transformações químicas, Os exemplos anteriores, eu usei a água, que é uma substância muito conhecida, para mostrar transformações físicas. Mas e quando a transformação é química? Quando eu produzo algum material novo? Um exemplo aqui, descrito em palavras, quando um mol de hidrogênio gasoso reage à pressão constante, essa pressão é constante para a gente poder usar o termo entalpia, o calor vai estar na forma de entalpia, com meio mol de oxigênio, para formar um mol de água líquida. Então, nós temos os dois reagentes, o hidrogênio e o oxigênio, formando água líquida. Ocorre a liberação de 285,8 kJ de energia na forma de calor, para o meio ambiente. Então, está dizendo que quando o hidrogênio reage com meio mol de oxigênio, um de hidrogênio para meio de oxigênio, forma um mol de água. Além disso, libera 285 kJ de calor. Então, esse processo que libera calor é um processo exotérmico, Está sendo descrito no exemplo lá em cima em palavras, depois numa equação química. Então, repare que os 285,8 kJ de calor, eles estão sendo liberados. Então, ele está na parte dos produtos. Ele está aqui, ó. É como se fosse um produto da reação. Essa reação vai produzir água e ainda vai liberar calor. Colocando isso num gráfico de entalpia, olha lá, os reagentes estão lá em cima no gráfico, é o que a gente pode chamar de início, No início eu tenho hidrogênio e oxigênio, e depois que o processo ocorre, a energia vai diminuir porque vai ser liberada e eu vou ter água aqui no final com menos energia do que os reagentes.
Obviamente, se eu fizer o final, que é um valor pequeno, né, menor, menos o inicial, que é um valor maior, eu vou ter um ΔH negativo. Final menos inicial tem que dar um valor negativo porque está sendo liberado calor. O calor da reação está diminuindo. Ela está jogando fora energia. Bom, também existe o exemplo inverso. Olha só. Quando um mol de óxido de mercúrio 2 sólido se decompõe a pressão constante, então a gente vai usar o termo entalpia, ele se decompõe em 1 mol de mercúrio líquido e meio mol de oxigênio gasoso. Ocorre a absorção, então o calor vai ser absorvido pela minha reação química, absorção de energia do meio ambiente. Olha aqui a diferença, né? Quando a absorção de calor está acontecendo, o calor, a energia, está aqui como um reagente, ela é incorporada, né, às minhas substâncias para formar o produto. Então, aqui ó, o calor é absorvido, ele está do lado esquerdo da seta. Então, o HGO absorve esses 90,7 kJ e se transforma em Hg, mercúrio líquido e meio mol de oxigênio. Colocando isso num diagrama ou num gráficozinho, o que eu tenho? O meu reagente lá na parte de baixo, então ó, o início está aqui, ele vai absorver uma certa quantidade de energia e vai se decompor, então aqui vai ser o meu final. O final tem mais energia do que o início. Fazendo um cálculo de delta, né, final menos inicial, eu vou ter que o ΔH é mais 90,7, ou seja, a variação de entalpia é positiva porque houve absorção de calor. Esse é um processo, então, endotérmico. Absorveu 90,7 kJ de energia. Bom, existe uma maneira mais usual e mais indicada para escrever um processo termoquímico. A gente já conhece as equações químicas que têm os símbolos dos elementos, reagentes do lado esquerdo, produto do lado direito, balanceamento e tudo mais. A equação termoquímica, além de ter tudo isso, ela traz as informações de energia liberada ou absorvida e muitas vezes também as condições em que essa reação foi feita, né? Onde ocorreu, a qual temperatura, a qual pressão. Então, ó, isso aqui é um exemplo de equação termoquímica. Eu tenho lá o carbono grafite, que é a variedade de carbono, reagindo com 2 mols de hidrogênio gasoso. Então, os estados físicos são muito importantes nas equações termoquímicas, se é líquido, se é gasoso, até porque vocês viram que a água líquida tem mais energia do que a água sólida, por exemplo. Então, o estado físico, ele diferencia as energias. Essa reação aqui, ó, tem um ΔH negativo, então ela é um processo que libera calor exotérmico. Então, nessa equação está dito que quando 1 mol de carbono grafite reage com 2 mols de hidrogênio, forma-se 1 mol de metano, que é esse CH4, gasoso, e é liberado 74,4 kJ barra mol, ou seja, por mol de carbono que eu queimo, né? Ó, isso aqui, que eu queimo não, que eu reajo. O que vem dentro do parênteses? Qual foi a temperatura e qual a pressão em que essa reação foi realizada? Então, temperatura 25 graus Celsius e pressão 100 kPa. Então, isso é uma equação termoquímica completa. Ela traz todas as informações. Mais uma. Ó, a reação do H2 com Cl2 formando 2HCl, todos gasosos, e o ΔH lá, ó, negativo novamente, então libera-se 184,1 kJ por mol de reagentes. Temperatura 75 graus Celsius e 1 atm. Significa que se eu fizer essa medida a, sei lá, 90 graus Celsius, pode ser que o ΔH seja diferente de 184. Então, é a condição exata em que a reação foi realizada. Mais um exemplo, agora até peguei aquele do gráfico anterior. Olha lá, 1 mol de HGO sólido sofre decomposição, libera 1 mol de Hg, meio mol de O2 gasoso e absorve, ó, o sinalzinho positivo aqui, é um processo endotérmico. Então, absorve 90 kJ por mol. Cada mol de HGO
ao sofrer essa reação, né, vai absorver 90,7 kJ. Isso é importante porque se eu dobrasse a quantidade de reagente, se eu pegasse lá 2 mols de HGO, a quantidade de calor absorvido seria o dobro, é proporcional. Isso vai ser demonstrado nos exercícios, nos exemplos daqui a pouco. Né? Puxando aqui, né, para finalizar esse tema, é importante então ficar atento à forma alotrópica em que as substâncias aparecem. O que é isso, forma alotrópica? Eu tenho carbono grafite na equação 1, mas poderia ser outro tipo de carbono, poderia ser o carbono diamante, por exemplo. É outra forma alotrópica do carbono. A temperatura e o estado físico está, né, detalhado nas outras equações. Né? O estado físico é importante, o sólido, líquido, gasoso, se for aquoso, né, se estiver dissolvido em água, tem que estar demonstrado na equação. Essa parte entre parênteses, nas equações que a gente usa em exercício, muitas vezes é omitida, né? Então, essa parte que eu estou destacando aqui pode ser que às vezes não apareça nas equações termoquímicas, mas o ΔH é necessário, senão a equação não pode levar esse nome, né? Não é termoquímica. Bom, e por último aqui, né, nessa parte teórica, eu queria mostrar o que significa aquela caloria que aparece nos rótulos de alimentos. Bom, normalmente ela é medida em caloria, que é o mais habitual, mas pode aparecer em joule também. Eu até coloquei ali para relembrar, né? A transformação é 1 caloria igual a 4,18 joules. O que acontece? Esse exemplo, para que vocês tenham uma noção, ele mostra uma refeição. Olha lá, tem verduras, tem arroz, tem batata, frango, até uma fruta ali. O que acontece? A tabela do lado esquerdo é uma tabela de valores nutricionais, de valores energéticos, ou seja, ela traz quantos quilojoules de energia aquele alimento vai liberar por grama. Então, um exemplo, vegetais verdes, cada 1 grama libera 1 quilojoule. Aí, cereja, cada 1 grama, 1,3. Quer dizer que se eu comer 10 gramas, eu vou ter 1,3 vezes 10 quilojoules de energia. Bom, o que eu quero mostrar nesse exemplo? Vamos supor que uma pessoa comeu tudo isso que está ali listado. Eu quero saber quantas calorias, né? Qual que é a energia que essa pessoa vai absorver dos alimentos. Quando a gente digere o alimento, ele libera a energia que está ali contida nele. A questão ali é fazer em quilojoules e em quilocalorias e depois comparar certinho. Então, olha só, eu fiz passo a passo, primeiro para as verduras verdes, olha lá, 1 grama, 1 quilojoule, peguei lá da tabela. Como a pessoa se alimentou com 100 gramas X. Então, eu fui calculando para cada um dos alimentos quanto de energia era liberado no processo, somei tudo. Então, todos esses alimentos juntos, eles vão liberar 3.160 quilojoules de energia. Como a questão ali, né, pede em quilocalorias, esse K é de 1.000, viu, gente? É porque é muita energia, para não trabalhar com muitos zeros, a gente usa o K. Bom, cada quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules. Então, eu fiz aqui em cima a transformação de unidade e eu tenho aqui na parte de baixo, ó, a resposta à pergunta da questão, né? Quanto que essa pessoa ingeriu em calorias? 3.160 quilojoules ou 756 quilocalorias. Então, esse é o valor energético da alimentação ali, depois de todos esses 100 gramas de verdura e tudo mais. Bom, e aí eu coloquei mais um exemplo de situação, que é o seguinte: quando a gente faz exercício físico, a gente queima caloria, ou seja, a gente consegue eliminar ali, né, gastar a energia acumulada com a alimentação. Eu coloquei duas situações. Uma tabela, né, com vários exercícios físicos, caminhada, vôlei, futebol, corrida, e pensando naquilo que a gente consumiu no exemplo anterior, eu quero saber quantos minutos a pessoa precisa caminhar para queimar lá os 3.160 quilojoules de energia. Pegando os dados da tabela, olha lá, para caminhada, eu tenho 1.100 quilojoules por hora. Cada hora tem 60 minutos, eu já passei para minutos. Então, 1.100 quilojoules por minuto por 60 minutos de caminhada. Para 3.160 quilojoules, X. Então, eu preciso, para eliminar, né, o valor calórico da alimentação
anterior, caminhar 172 minutos. Bom, continuando. No segundo caso, eu estou dizendo ali que uma pessoa precisa fazer uma dieta com 6.000 quilojoules, né? E ela acabou ingerindo 9.000, ou seja, ela excedeu 3.000 quilojoules de energia. O que ela precisa fazer ali? Quanto tempo de futebol ela deve jogar para poder queimar esses 3.000 quilojoules, né? Esse excesso de energia. Fui na tabela novamente. O futebol ele gasta mais energia que a caminhada, então eu usei lá, ó, 2.200 quilojoules por 60 minutos de futebol. Para queimar esses 3.000 quilojoules em excesso ali, quantos minutos a pessoa precisa jogar bola? No caso, 82 minutos. Fiz regrinha de 3. Então, olha só, a gente consegue fazer cálculos de qual a energia fornecida por um determinado alimento, por uma determinada refeição, e também podemos fazer cálculos para saber o que a gente precisa fazer de exercício físico, de atividade ali, para queimar essas calorias que a gente ingeriu. Bom, de agora em diante eu coloquei pouquinhos exercícios aqui com exemplos, né, de como as questões de termoquímica simples podem aparecer. São questões bem básicas mesmo, só de conceito. Bom, o primeiro exercício, ele traz uma figura que representa justamente as mudanças de fase. Isso já foi mostrado anteriormente. Mas é legal de ver a organização espacial das moléculas. Ó, no estado sólido, a primeira figurinha, lá, primeiro redondinho, né? Eu tenho a água numa organização bem bonitinha, ó, bem cristalina, a gente diz em química, quando está bem organizada, ó, as moléculas de água ali formando gelo. Na segunda figura, as moléculas elas estão próximas, mas não há mais aquela ligação direta entre uma e outra. Isso é o estado líquido. E na terceira figurinha, elas estão mais afastadas do que na segunda. Isso pode me indicar o estado gasoso. Então, a gente pode sugerir estado 1 é a primeira figurinha sólido, segunda líquida, terceira gasosa. A questão, ela simplesmente pede para associar, né, quais são ali as transformações, a fusão, a ebulição, a solidificação, está tudo resolvido já. E a pergunta sobre quais transformações são endo e quais são exotérmicas. Isso está lá atrás, mas eu vou reproduzir aqui. Ó. Toda vez que a energia aumenta, então do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, são processos endotérmicos. Então, os que acontecem no sentido da esquerda para a direita, endotérmicos. Enquanto os processos que estão acontecendo da direita para a esquerda, eles ocorrem com liberação de calor e eles são processos exotérmicos. E aí, o segundo exercício ali está feito, certo? Bom, aqui é uma questão do Enem que fala sobre, né, o ciclo da água, que é fundamental para a preservação da vida. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. O que é esse ciclo, né? É a água evaporar para formar chuva, aí a precipitação formar a chuva, cai no rio, enfim, aquele ciclo conhecido lá da biologia. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos arredores. Então, ó, a água está absorvendo calor. A gente já sabe que é um processo endotérmico. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para subir para a atmosfera. Para que a água líquida suba para a atmosfera, ela tem que se transformar em vapor. Passar do líquido para o vapor é a evaporação. A transformação mencionada no texto, então, é o item C. Bom, a questão 4 e 5, ela está relacionada a essa reação química e também a cálculo estequiométrico. Então, tem que entender um pouquinho sobre transformação de 1 mol, 2 mols, enfim, tem que compreender equações balanceadas. Bom, o que está dito ali? A combustão completa do álcool, do etanol, então olha lá, 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio, 3O2, formando 2 CO2 e 3 H2O. Então, essa aí é a nossa equação. A energia liberada é de 1.373 kJ por mol de etanol. Cada mol de etanol, destacar aqui, ó, libera esta quantidade de energia aqui. E aí, vamos ver o que a questão propõe.
Qual a quantidade de calor liberado ou absorvido? Porque tem que, né, ter essa noção. Será que é absorvido? Será que é liberado? A gente olha o sinal e sabe que é liberado. Na queima de 5 mols de etanol. Bom, a gente sabe da equação que cada mol de etanol queimado vai liberar 1.373 kJ. Quando eu escrevo libera, eu não preciso colocar o sinal de menos. O sinal de menos e libera são semelhantes, né? Dizem a mesma coisa. Então, escrevi que libera, não preciso pôr menos. 1 mol libera 1.373, 5 mols vai liberar X, que é 5 vezes mais. É só fazer a regra de 3. Então, é proporcional à quantidade de reagente que eu tenho. Dá 6.865 kJ de calor liberado, ou seja, o sinal é negativo, é uma transformação exotérmica. No exercício 5, ele quer saber que se ocorre a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual é a quantidade de calor liberado? Voltando lá na equação e no balanceamento dela, para cada 2 mols de CO2, a energia liberada é essa aqui, ó, 1.373. Para 1 mol de CO2 liberado, ou seja, para metade dessa reação, a quantidade de energia liberada também será metade. Eu só fiz regra de 3 ali e o calor liberado, então, é 686,5, né? É proporcional, eu até coloquei ali. Bom, agora tem uma última questão aqui, na verdade, várias questões com o mesmo tema, que é o seguinte: fala da indústria automobilística, né, dessa indústria que precisa de muito combustível. As reações de combustão, elas são todas exotérmicas, elas liberam calor. E aí, ele traz um gráfico. Ele diz assim, ó, o gráfico a seguir mostra a combustão do hidrogênio. Os reagentes estão lá em cima, ó, é o H2 e o meio O2, dois gases. Acontece a reação, forma-se água a vapor, que é o produto, e eu tenho a liberação de 241,6 kJ. Sinal negativo ali indica a liberação. Então, é um processo exotérmico. Por quê? Porque o ΔH é negativo, porque o produto, que é a água a vapor, né, o final, ele tem menos energia que o inicial. Respondendo à questão 5, reação exotérmica, porque tem um ΔH negativo, libera calor. Bom, usando o mesmo gráfico ainda, então eu reproduzi ele aqui, eu quero calcular a quantidade de calor envolvido na formação de 5 mols de água a partir da reação. Bom, essa equação que a gente consegue escrever aqui, a gente tem esses aqui são os reagentes, esse aqui é o produto, e a quantidade de água formada é 1 mol, liberando 241,6 kJ. Para 5 vezes mais, né, 5 mols de água, X. É muito parecido com o exemplo anterior. Eu vou multiplicar por 5 a energia e eu vou ter, então, a liberação de 1.208 kJ de calor. O ΔH é negativo, mas como eu escrevi liberação, está implícito, não precisa pôr sinal de menos. Questão 8. Calcule o calor envolvido na formação de 1,8 kg de água a partir da reação. Bom, a gente precisa de uma tabela periódica para poder pegar os valores. A gente vai ter que 1 mol de água tem massa de 18 gramas. 1 do hidrogênio vezes 2, mais 16 do oxigênio. Então, o que eu posso escrever? Que ao invés de 1 mol, eu coloco 18 gramas de água, que é equivalente, liberando 241 kJ, e para 1.800 gramas, né, para 1,8 quilos, eu estou só fazendo conversão, a quantidade de energia liberada é Y, regrinha de 3. Então, olha lá, para 1,8 kg de água, eu consigo liberar 24.160 kJ de calor. Bom, questão 9. Agora, na decomposição. A decomposição é o processo inverso. Ó, a seta vermelhinha, aqui eu tenho o início e o final. Agora, quando a seta está para cima, é o inverso. Então, esse aqui ó, passa a ser o final, o produto, e esse aqui, o reagente. Então, a decomposição da água é quando a água a vapor se transforma no H2
e no meio O2. Então, é a reação inversa. Se a reação para baixo, aqui, ó, ela libera 241,6, a reação inversa para cima absorve. Então, o ΔH, ele tem o mesmo valor numérico, mas o sinal é invertido. Ou seja, na decomposição da água, vai ocorrer a absorção de calor. Quanto calor? 241,6 kJ para cada mol de água que for decomposto. E aí a questão 10, também pensando na reação de decomposição. Se eu faço a decomposição de 9 gramas de água, qual vai ser o calor envolvido? Bom, voltando, né, ao exemplo anterior que eu usei, a massa de um mol de água, tabela periódica, massa de um mol de água, ou massa molar da água é 18 gramas. Eu tenho ali 18 gramas, vão precisar de 241,6 kJ de calor, absorve essa energia. Para 9 gramas, que é metade, eu vou ter o Y. Então, é só fazer a regra de 3. Se eu quiser decompor 9 gramas de água, o calor absorvido vai ser de 120,8 kJ. É proporcional ali, né? Bom, é isso. Eu acho que esses exemplos são bem básicos, bem simples, mas já dá para resolver questões que perguntem sobre processo endotérmico exotérmico e proporcionalidade do calor liberado ou absorvido. É isso, bons estudos.